Seja bem-vindo a esse canal do YouTube, eu sou Pedro Rosa, aqui eu falo sobre o modelo dimensional, aqui eu falo sobre a transição do modelo diagnóstico do categorial para o dimensional, que está em andamento, eu falo sobre novas maneiras de a gente enxergar a psicopatologia, de a gente enxergar a saúde mental, de a gente enxergar o diagnóstico psiquiátrico, que sejam úteis para a nossa prática clínica, que nos ajude, que ajude os nossos pacientes. E esse vídeo aqui é um tema diferente, ele não é um tema sobre o conteúdo, não é um tema sobre, digamos assim, como é o modelo dimensional, as vantagens, desvantagens, é uma outra discussão, uma discussão se é válido, se é apropriado, se a gente está liberado, se é lícito, se é correto, enfim, se é viável usar um modelo dimensional na prática clínica, do clínico, do profissional que está no seu consultório, não do indivíduo que é pesquisador, não do indivíduo que está numa hospital escola, no ambulatório, que tem um ensaio clínico, enfim, de alguém que é um clínico mesmo, como eu estou aqui no meu consultório, que eu estou aqui atendendo meus pacientes. A pergunta é, o modelo dimensional ele pode ou o modelo dimensional não pode ser usado para a prática clínica? Qual é a questão aqui? Esse vídeo está gravado depois que eu já publiquei 2 vídeos importantes. Um deles é sobre o que fazer, Manual do DSM, parte 1, sobre o que não fazer com o DSM. E o outro vídeo é a parte 2 desse manual do DSM, o que fazer com o manual. Eu sugiro que você assista esses vídeos. A questão central aqui é a maneira como a gente encara o DSM. Se a gente encarar o DSM como uma lei, como uma prescrição legal, um código civil, código penal, você pode discordar da lei, você pode não concordar com ela, o que parece, eu posso estar falando uma asneira aqui, porque eu não sou advogado, mas eu vou falar, né? Se algum advogado estiver vendo aí, eu sei que o canal é muito dedicado para profissionais, mas eu sei que tem algumas pessoas que não são profissionais de saúde que assistem, que o cidadão ele não pode alegar que ele desconhece a lei e ele tem que seguir a lei, né? Ele pode discordar e votar em alguém para mudar a lei, mas a lei está lá. Né? Se a gente vai encarar o DSM desse jeito, e eu recomendo fortemente que ninguém encare o DSM como lei, como um código legal. Por quê? Porque o DSM não foi feito com esse propósito, ou seja, os indivíduos que escreveram DSM não fizeram DSM com essa intenção, nem o DSM 3, 4, 5 revisado, e a gente lê na literatura pessoas importantes que escrevem que não é viável. Além disso, tem esse argumento que eu apresentei. O outro argumento de que não é viável aplicar na prática clínica o DSM com uma característica, digamos assim, ao pé da letra. O DSM não foi feito para isso, isso é um uso equivocado do instrumento. Além disso, a questão fica sobre o que fazer quando o DSM não está atualizado, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer pelo simples fato de que o DSM demora a ser atualizado. Quando eu fiz a residência, o DSM atual é o DSM-4, edição revisada de 94. Quando eu estava no fim da residência, foi lançado o DSM-5. Ou seja, de 94 a 2013, são quase 20 anos. A revisão do DSM-13 aconteceu agora, 2022, 2 anos atrás. É claro que o DSM vai estar atualizado. É claro que certas coisas têm que amadurecer para ser incorporadas na classificação. E é claro que nós vamos nos deparar com situações em que o DSM está desatualizado, que ele não incorporou algo que a maior parte da comunidade científica gostaria que tivesse sido incorporado. E é claro que nós vamos nos deparar com situações que seguir o DSM não é o melhor para o nosso paciente. A questão é que o DSM, a maneira como ele é feito, tem lá um grupo de especialistas que se reúne, que é um grupo de especialistas. Muitos especialistas não foram incluídos nesse grupo. É claro que o DSM tenta incluir pessoas de diferentes partes do mundo, mas ele é, globalmente, um manual que é feito por especialistas americanos, em parte porque ele é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Uma outra coisa que acontece é que algumas das mudanças ou não, elas são submetidas a voto dos associados da Associação Americana de Psiquiatria. Não estou dizendo que isso é claro que isso é a minoria das decisões, mas algumas decisões são submetidas a voto. Isso é muito estranho para a ciência, porque a ciência ela não é exatamente uma democracia, não é a opinião da maioria que persiste, que prevalece. A ciência é o que deve prevalecer e é aquilo que é coerente com a realidade empírica. Então a ciência empírica tem essa característica. Então é muito estranho se você colocasse a voto dos físicos de alguma associação de física sobre se os prótons têm ou não têm massa. A gente tá, prótons têm massa, né?
prótons, que é uma partícula subatômica, ela tem massa. Tem. Então, uma massa relevante, né? Isso não é uma coisa para voto, isso não é uma coisa para decisão democrática. Ou seja, tem algumas questões, a CLI, eu não estou dizendo que não deve ser feito, estou dizendo que talvez seja essa solução possível, porque sim, a física é uma ciência diferente da ciência da saúde mental, da ciência da psicopatologia, da ciência da nosografia psiquiátrica. Não estou dizendo que não deve ser feito assim, estou dizendo que isso pode ser que ainda que seja o melhor possível, pode ser que seja insuficiente. A gente vai ter que olhar essa insuficiência e aplicar daquele maneira que eu falei no manual do DSM nos nossos pacientes. Eu estou falando toda essa questão do DSM porque sim, o modelo dimensional, ele não é o modelo central do DSM, ele é um modelo do DSM é globalmente uma categoria, é um modelo categorial, tal qual a CID. Mas o modelo dimensional, ele é empiricamente válido, ele é claramente útil para a prática clínica e ele tem tratamentos baseados em evidência. Então, por exemplo, o tratamento para neuroticismo, o protocolo unificado, que é um tratamento dedicado para transtornos emocionais, e dessa classificação de transtornos emocionais são os transtornos mentais cujo fator de ordem superior é o neuroticismo predominantemente. O neuroticismo ele tem uma relação global com saúde mental, né, com uma piora de saúde mental, mas ele tem uma relação mais íntima, mais intensa com os transtornos de ansiedade, com transtornos de estresse pós-traumático e com depressão. Ou seja, tem um protocolo desenvolvido para vários desses transtornos que tem uma evidência muito grande, um protocolo baseado na terapia cognitivo-comportamental com mindfulness e que é um protocolo que tem adquirido muita evidência científica nos últimos anos. Eu tive a felicidade de completar o treinamento desse protocolo no ano passado e eu entendi o mecanismo de funcionamento dele, como é que ele trata o neuroticismo. Esse protocolo tem sido reconhecido recentemente como algo muito útil para a prática clínica. O CAMAT, que é o principal, pode ser que não seja na opinião de muita gente, mas para mim é o melhor guideline para transtornos de humor, para transtorno bipolar e para depressão. Teve uma atualização recente, estou gravando esse vídeo aqui dia 31 de maio de 2024, foi publicado aqui nesse mês de maio a atualização de 2023, e ele inclui o protocolo unificado como um tratamento de segunda linha para depressão. Não é a primeira linha, que falta realizar mais meta-análises, e ele, claro que os tratamentos tradicionais, terapia interpessoal, terapia cognitivo clássica, ativação comportamental, tiveram muitas décadas para consolidar a sua evidência científica, mas o protocolo unificado, não tenho dúvida que em algum momento vai ser a primeira linha, né, com os estudos continuarem progredindo como eles estão progredindo. E a questão aqui é que ele tem uma frase lá que o Camacho coloca, que é especialmente quando o paciente tiver ansiedade, transtornos de manifestações de ansiedade sérias. Ou seja, qual é o ponto aqui? É o reconhecimento de que a categoria ela tem comorbidades. Inclusive, os estudos de field trial, os estudos de campo da DSM-5 mostram que é mais provável que você encontre um paciente com depressão com comorbidades do que você encontre um paciente com depressão sem comorbidades. E a verdade é que os outros tratamentos psicoterápicos para a depressão pouco consideram essa característica. O protocolo unificado considera essa característica porque ele está partindo da premissa de que existe um fator de ordem superior que tem relação com esses transtornos todos globalmente. Então, o paciente tem TAG e depressão, transtorno de ansiedade generalizada, tem transtorno de pânico, depressão e assim por diante. Ou seja, o protocolo unificado vai atrás dessa comorbidade. Ou seja, essa aqui foi uma intervenção transdiagnóstica considerada agora no CAMAT. Mas isso não está colocado no DSM. Uma das outras recomendações que eu fiz ali no manual do DSM é que o DSM não seja a única fonte de informação sobre o diagnóstico. Isto é, a gente vai ter que usar outras fontes para entendimento do diagnóstico e para o tratamento. O DSM não é um manual para tratamento. O CAMAT é um manual para tratamento, é um manual de avaliação clínica. E a ideia aqui é a gente entender que tem muita coisa acontecendo que pode beneficiar os nossos pacientes e que a gente não pode abrir mão. O meu argumento aqui é que talvez, mais do que o direito, a gente tenha a obrigação, como clínicos, como alguém que tem responsabilidade sobre os nossos pacientes, de nos atualizar sobre todas essas mudanças que estão acontecendo. Ao invés da gente esperar passivamente o DSM ser atualizado sobre novas questões diagnósticas. O DSM ele vai andar muito mais devagar que a literatura, ele vai ficar desfalcado em relação à literatura e pode ser que isso cresça ao longo do tempo se o DSM não se mexer. Ou seja, esses argumentos aqui que eu estou descrevendo, sumarizando, o DSM ele não é uma bíblia, ele não é um código legal,
ele é incompleto, ele é imperfeito. As próprias pessoas que escrevem o DSM reconhecem isso. E essas mesmas pessoas, às vezes, que escrevem o DSM vão na literatura descrever maneiras outras de entender a psicopatologia que nos ajudam a organizar o nosso tratamento, organizar uma formulação de caso e tratamento para os nossos pacientes. E que talvez, por isso ser evidente na literatura, a gente tenha muito mais do que um direito de aplicar novos modelos, mas a gente tem a obrigação de entender o diagnóstico de uma maneira não especificamente relacionada ao DSM, mas relacionada a novas formas de descrever a psicopatologia, e essas formas são maneiras dimensionais. Agora, o DSM eu falei que ele está ficando desfalcado, e de fato tem um desfalque, mas ele não é absoluto, não é completo, porque o DSM incluiu um modelo alternativo para os transtornos da personalidade. Eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal do YouTube, mas eu vou fazer um sumário, que é um modelo dimensional para a descrição da personalidade, que parte de uma descrição, em primeiro lugar, do nível de funcionamento de personalidade, de alguém de um funcionamento de identidade, autodirecionamento, intimidade e empatia, para que se possa atribuir o diagnóstico de transtorno de personalidade ou não. O segundo passo desse modelo de diagnóstico é a descrição de um conjunto de traços maladaptativos de personalidade mapeados no modelo dos 5 fatores, coerente, alinhado, encaixado com o modelo dos 5 fatores. E esse modelo ele foi colocado ali no DSM como modelo alternativo. Tá lá, o AMPD, Alternative Model for Personality Disorders. Qual é o ponto aqui disso? O DSM ele não excluiu, nem no DSM-5, nem no DSM-5 edição revisada, o modelo tradicional para os transtornos da personalidade. Ele basicamente copiou e colou ali do DSM-4 os transtornos da personalidade que a gente já conhece. Narcisista, borderline, esquizoide, assim por diante, dependente, assim por diante. Então, ou seja, alguém pode dizer, não, mas aquilo está colocado ali no DSM porque pode ser que isso seja posteriormente desenvolvido. Sim, existe uma seção do DSM de síndromes para desenvolvimento posterior. Já teve isso no DSM-5. A síndrome da psicose atenuada, dependência de jogos, assim por diante, né? Dependência de jogos digitais, digamos assim. Agora, será que é dessa forma que o DSM colocou o modelo alternativo para os transtornos da personalidade, assim que ele colocou a MPD? Se você pegar o vídeo que eu gravei sobre o manual do DSM, o que fazer, a primeira coisa que está lá é leia o DSM, veja o DSM. Eu falo que o DSM é incompleto, ele é desfalcado, mas ele não, nem por isso deve deixar de ser lido. Né? Tem utilidade, muita utilidade lá, e eu já descrevi isso em outros vídeos. Se a gente lê, o DSM for lá na parte lá que está na modelo alternativo para a transtorno da personalidade, a gente lê aquilo, a gente vai perceber que não, aquilo não é um modelo para próximos, para desenvolvimentos em pesquisa, para posterior aceitação. Ele é alternativo na definição da palavra alternativa. O que é uma alternativa? É uma opção. Você tem uma alternativa a algo. Você tem essa opção. No fundo, aqui, ele é um modelo que pode ser aplicado. O texto do AMPD, ele aponta nesse sentido, porque ele indica uso clínico para aquilo. Ele indica uso clínico, eu vou só citar 2 exemplos aqui. O próprio, lá que eu descrevi para vocês, a primeira instância, o que eles chamam de critério A, o nível de funcionamento de personalidade do DSM, ele coloca que mesmo que o paciente não preencha ali os critérios para o diagnóstico de transtorno de personalidade, ele não tem um nível de funcionamento de personalidade suficiente para esse diagnóstico de transtorno de personalidade, a descrição do nível de funcionamento de personalidade é útil para o clínico, aplicado na clínica. A outra questão se aplica ao critério B, em que ele descreve lá numa escala validada de traços maladaptativos, traduzida para o português, validada, disponível gratuitamente. Lá ele coloca o clínico que quiser usar a escala. Ou seja, ele está partindo da premissa que o clínico vai usar. Ele não está ali só partindo da premissa que o pesquisador vai usar. Ele está dizendo o clínico que quiser usar essa escala. Ou seja, o próprio DSM coloca que o critério A, nível de funcionamento de personalidade, critério B, traço adaptativo, são utilizáveis pelo clínico. Ele é um modelo alternativo como uma opção para o clínico. Eu digo mais ainda. Inúmeros clínicos, especialistas em transtorno de personalidade, estão usando o MPD. Isso já é uma realidade. O curioso dele é a popularização dele acontecer a partir de 2021, 2022. Ele está publicado no DSM-5 desde 2013. Agora, a CID-11, ela já foi um pouco mais além. Ela já incluiu o modelo dimensional. E já é disponível, já é oficial. Né? Oficial no sentido de quê? Porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele atribui ali, faz parte da ONU, faz parte da OMS e usa
a classificação da CID-11 para inúmeras intervenções, para ações estatais, e o que está lá no nosso arcabouço legal é usar os códigos da CID. A gente bem sabe que para relatórios, laudos e indicações, né, justificativas para seguros, convênios, etc., usa-se a CID. Né? Então, ou seja, já está lá oficializado, se você quiser, o CID já foi traduzido para o português, ou seja, isso já é oficial. Então, alguém que diz para você que esse modelo dimensional ele é para pesquisa, essa pessoa não está falando algo que é verdadeiro. Ela pode estar te dizendo isso porque ela está desatualizada, ou ela pode estar te dizendo isso porque ela tem uma filiação a um modelo categórico que é cientificamente indevida. Ou seja, a gente não deve encarar o modelo dimensional como algo hipotético para o futuro, de interesse de pesquisa, como curiosidade, porque é muito elegante. Não. É algo útil para a clínica, e eu tenho falado aqui nos vídeos que, olha, esse modelo ele vai ser um modelo. A gente percebe pelo fluxo da literatura, a gente percebe pela opinião das pessoas que formam a opinião. A gente percebe pelo rumo dos investimentos em novas intervenções. Eu dei um exemplo aqui sobre o protocolo unificado. Há outros exemplos. A gente percebe sobre o estudo do temperamento em relação a transtornos mentais, como, por exemplo, TDAH. A gente percebe isso. Estou dando vários exemplos aqui, mas eu poderia dar mais uns 50 exemplos. De que sim, os modelos dimensionais serão os modelos do futuro. Isso já começou a acontecer. Isso é, a meu ponto de vista, inevitável. E, portanto, todo clínico vai estudar o modelo dimensional de classificação de transtornos mentais. Alguém pode fazer isso antes, alguém pode fazer isso depois. Mas fato é que isso vai ser feito. E a minha sugestão é que isso seja feito antes, para benefício próprio, como clínico, para benefício dos pacientes. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa que você quiser, coloca nos comentários, mas não se esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações sobre os novos vídeos.